12 lições práticas que podemos tirar do livro da natureza. Então, acompanhe comigo, nosso grupo de estudança do Senhor. Eu sou Maria Francisca, e vamos à primeira lição prática que nós devemos tirar do livro da natureza. A primeira é a voz de Deus na obra de suas mãos. Eu vou ler o que está escrito no livro, porque é muito lindo. Como podemos esquecer do doador das dádivas? Aquele que colocou as pérolas no oceano e a ametista e o crisólito entre as rochas, é amante do belo. O sol elevando-se nos céus é a representação daquele que é a vida e a luz de tudo que ele faz. Todo o brilho e beleza que adornam a terra e iluminam os céus falam de Deus. Eu vou ler um verso que está em 1 Coríntios 2:9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que promessa maravilhosa que nós vamos ter no céu. Se aqui o mundo já é lindo, maravilhoso, imagina no céu como será. Nós nem imaginamos. A segunda lição prática que podemos tirar da natureza é sobre o amor, do amor e do caráter de Deus. Mães, aqui é para nós mães, não se preocupe com artificialidades, nem se sobrecarreguem com tarefas secundárias. Antes, separe tempo para educar seus filhos. Impressionem a mente jovem, impressionem a jovem com as belezas dos botões e flores que eles abrocham, as árvores altaneiras, os amoráveis pássaros entoando seus alegres cantos de louvor ao Criador. Falam-lhes aos sentidos da bondade, misericórdia e benevolência de Deus. Cada folha e flor com seus variados matizes, perfumando o ar, ensina-lhes que Deus é amor. Tudo é bom, tudo que é bom, amável e belo neste mundo, fala-lhes do amor do nosso Pai Celestial. Em suas obras criadas, eles podem discernir o caráter de Deus. Nós já paramos para pensar sobre isso? Que tudo que a gente pode discernir o caráter de Deus nas obras que ele criou. Esse capítulo é maravilhoso, bem profundo, para a gente meditar em cada texto escrito que Ellen White foi inspirada por Deus e escreveu. A terceira lição é da perfeição de Deus. São coisas que às vezes a gente não pensa, mas vamos ver o que ela fala sobre a perfeição de Deus por meio da natureza. Como as coisas da natureza mostram sua apreciação pelo artífice mestre, fazendo o máximo para embelezar a terra e representar a perfeição de Deus. Assim, devem seres humanos esforçar-se em sua esfera para representar a perfeição de Deus, permitindo-lhe operar, por meio deles, seus propósitos de justiça, misericórdia e bondade. Ela está pedindo que nós possamos ser semelhante a Deus um pouco na perfeição, assim como Deus fez as coisas perfeitas por nós. Que nós possamos ser perfeitos, porque Deus nos criou perfeito, para representar Deus também. O quarto, do Criador e do sábado. Quem nos deu a luz do sol, que faz a terra brotar e produzir? E quem nos deu os céus em cima, e o sol e as estrelas nos céus? Quem vos deu vossa razão, e quem vos vigia dia a dia? Quem poderia pintar as flores com o delicado matiz com que Deus as vestiu? O firmamento sobre nossa cabeça e a terra embaixo. Não podemos ter melhor manual que a natureza. Vou ler um verso que está em Mateus 6, 28 e 29, que deve ser bem conhecido para muitos. Olhai para os lírios do campo, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Seja a mente de nossos filhos conduzida para Deus. Para isso, foi que ele nos deu o 7º dia e deixou como memorial de suas obras o sábado, o memorial da criação de Deus. Que a gente possa apreciar esse dia e nos deleitar, porque ele criou o sábado para nós. A quinta lição é a obediência à lei. O mesmo poder que mantém a natureza opera também no homem. As mesmas grandes leis que guiam tanto a estrela como o átomo dirigem a vida humana. Transgredir sua lei, física, mental ou moral, corresponde a colocar-se o transgressor
fora da harmonia do universo ou introduzir discórdia, anarquia e ruína. Para aquele que assim aprende a interpretar seus ensinos, toda a natureza se ilumina. O mundo é um livro e a vida é uma escola. Seus ensinos e a vida é uma escola. A unidade do homem com a natureza e com Deus. O domínio universal da lei. Os resultados da transgressão não podem deixar de impressionar o espírito e moldar o caráter. Nossos filhos necessitam aprender essas lições. A sexta é outras lições das leis da natureza. Quais lições poderíamos tirar mais das leis da natureza? Ela fala da transplantação de uma muda de uma planta, de uma árvore. Nós temos cuidados com a raiz, com a poda, com a rega, com a geada, com o sol, com as ervas daninhas, pragas e insetos. Com isso, nós aprendemos a ter cautela, paciência, atenção e obediência. Com esse trabalho com a planta, devemos ensinar aos nossos filhos isso. Eles vão aprender a ter cautela, paciência, atenção e obediência. O contato constante com o mistério da vida e o encanto da natureza, bem como a natureza suscitada, como servir a essas belas coisas da criação de Deus, tende a despertar o espírito, purificar e elevar o caráter. E as lições ensinadas preparam o obreiro para tratar com mais êxito com outras mentes. A gente tendo habilidade com a natureza, vamos saber lidar com as mentes, com os seres humanos. Sétima, lições da semeadura. A parábola da semente, né, que caiu em vários locais. A semente representa os princípios semeados no coração e seu crescimento, ou desenvolvimento do caráter. Tornai prático o ensino a esse respeito. As crianças podem preparar o terreno e semear a semente. E enquanto elas trabalham, os pais, o professor, podem explicar-lhes o jardim do coração com a boa ou má semente ali semeada. E assim como o jardim deve ser preparado para a semente natural, o coração deve ser preparado para a semente da verdade. À medida que a planta cresce, a relação entre a semeadura natural e a espiritual pode continuar. Uma lição para a gente aplicar aos nossos filhos. E tu pode até fazer a experiência, né, com a sementinha. Mandar ele jogar a sementinha, plantar em vários locais e ver se ela vai crescer ou não. E trabalhar o coraçãozinho deles, que nosso coração tem que estar preparado para receber as lições espirituais. O oitavo, cultivar o jardim do coração. Deve-se empregar no preparo do solo um trabalho diligente, perseverante, bem como na semeadura e cultura da plantação. Semelhantemente, deve ser na semeadura espiritual. O jardim do coração deve ser cultivado. O terreno deve ser lavrado pelo arrependimento. As plantas daninhas arrancadas. Assim, as más tendências do coração só se podem vencer por um esforço decidido em nome e no poder de Cristo. A nona lição que devemos tirar do livro da natureza, elevando-se acima do ambiente. Devemos educar nossa juventude neste mundo, instruindo-os sobre quem é Deus e quem é Cristo Jesus, e o sacrifício que este fez em nosso favor. Retirem a pureza, a virtude, a graça, a cortesia, o amor, a clemência, extraiam-nas da fonte de todo o poder. A 10ª lição que podemos tirar do livro da natureza. Falai às vossas crianças a respeito do poder de Deus de operar milagres. Deus lhes impressionará a mente. O lavrador ara a terra e lança a semente, mas ele não pode fazer com que a semente cresça. Deve confiar em que Deus fará aquilo que poder humano algum é capaz de fazer. O Senhor põe seu poder vital na semente, fazendo-a brotar a vida. Sob seu cuidado, o germe da vida irrompe através da crosta dura que envolve e cresce para produzir frutos. Primeiro aparece a folha, depois a espiga e então o grão cheio de espiga. Contando-se às crianças a obra que Deus faz com a semente, elas aprendem o segredo do crescimento e da graça. Que linda essa lição da semente aqui. Não só para as crianças, mas também para os adultos, porque para mim está servindo essas lições. Coisas que eu não refletia, estou refletindo sobre isso agora.
A 11ª lição, lições de confiança e perseverança, que ela cita as formigas e os pássaros. As formigas nos ensinam lições de paciente operosidade, perseverança em superar obstáculos, providência para o futuro. E os pássaros são ensinadores da suave lição da confiança. Nosso Pai Celestial lhes provê alimento, mas devem eles recolhê-lo, construir um ninho e criar polo. A cada instante se acham expostos a inimigos que procuram destruí-los. Entretanto, quão animosamente prossegue com o seu trabalho. Que exemplo dos pássaros que não desistem. A 12ª lição, os insetos ensinam sobre o trabalho. Nós temos a abelha e, novamente, a formiga. A laboriosa abelha dá um exemplo aos homens inteligentes que bem fariam em imitar. Esses insetos observam perfeita ordem e não admitem nenhum ocioso em sua colmeia. Executam o trabalho que lhes foi designado com uma inteligência e atividade além da nossa compreensão. Já pesquisou sobre as abelhas? Aqui tem uma lição da formiga, tem um verso em Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olhai para os seus caminhos e ser sábio. Desses pequeninos professores, podemos aprender uma lição de fidelidade. Os olhos de Deus estão sobre a menor de suas criaturas. Não considera ele, então, o homem formado à sua imagem, e dele requer correspondentes juros por todas as vantagens que ele tem concedido? Isso é para nós. Deus nos dá muitas vantagens, além dos animais. E o que nós estamos fazendo para Deus? O que eu estou fazendo, o que você está fazendo? Tem outro verso de Provérbios que também fala das formigas, que está em Provérbios 30:25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Essas aqui foram as lições que nós aprendemos hoje, lições práticas do livro da natureza. Espere o próximo capítulo, que nós vamos falar sobre o capítulo 8, que há necessidade de preparo. Nós precisamos nos preparar para criar filhos. Até lá.